E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainá na área, com você pela próxima hora. Hoje com um grande amigo aqui. Faz um tempo que a gente não conversa pessoalmente. Ele que é bluesman, dublador. Agora tá fazendo curso de áudio para Sound design. Sound designer. E também é um homem da roça, um homem do campo, um homem que tem a sua própria roça, um homem que tem a sua horta, colhe os ovos ali das suas galinhas de estimação. Márcio Maresia comigo hoje, tudo bem, Maria? Tudo bem, prazer estar aqui de novo, valeu pelo espaço aí. Viu? Imagina, a hora que você me escreveu eu falei, gente, temos que conversar, afinal de contas tem uns 2 anos aí de pandemia que a gente não se fala. Com certeza. Inclusive gravamos um trailer juntos. Foi. Que eu era delegada. Sim. Lorena, com licença. Já fui matadora de zumbi Gisele, agora a delegada Lorena. E você era um cientista, um pesquisador. Pesquisando os UFOs. Os UFOs. Nossa, podia muito ter continuidade nessa história. Um filme, eu ia muito, muito. Maria, a última vez que a gente bateu um papo, a gente falou um pouquinho da sua carreira, mas a gente também falou do seu trabalho como dublador. Sim. Recentemente eu entrevistei alguns dubladores também, entrevistei a menina que fez a dublagem do Sonic e tal. Nesse tempo que a gente ficou sem se falar, o TikTok apareceu. Sim. Loucamente. E as pessoas estão lá dublando fala de outras pessoas, sim, né? Ainda eu perguntei pra galera, a galera tá se achando dubladora mesmo, profissional, porque é um troço difícil de dublar, assim, mesmo de brincadeirinha, né? Como que tá esse seu lado dessa sua carreira de dublador? Como que você tá vendo isso? Todo mundo sendo dublado ao todo tempo. Eu ainda sou assim um iniciante, né, nessa arte, porque é sempre aquele, quando você vai trabalhar em algum lugar, às vezes a pessoa fala, precisamos de pessoa com mais experiência, né? Então ainda você tem que adquirir experiência para conseguir um papel legal, né? Então eu não fiz nada ainda de protagonista, só fiz ponta. Então eu falo que eu sou pontagonista, né? Pontagonista, fiz várias pontas aí, mas é legal porque teve algumas coisas expressivas, né? Do trato feito, caçador de relíquia, tudo. Mas ainda tô em desenvolvimento, né? Sou estudando, ainda treinando para ficar legal, mas é diferente, né? Assim, quando você assiste um filme dublado, por exemplo, né? Que hoje em dia, como tem esses streamings, né? Então, antigamente a gente ficava refém do que passava na televisão. Sim. Então, você tinha lá os dubladores e você não percebia, né, que era dublado o filme, porque os filmes bons mesmo, os dubladores eram muito feras, né? Sim. Então, quando você não percebe a dublagem, é que aí ela tá sendo bem feita. Quando aquilo você acha que é natural, que a pessoa fala daquele jeito, então é uma dublagem perfeita. No caso do TikTok, é mais um que chamam de lip sync, né? Que faz o lip sync, você isso. só tá imitando com o lábio o que a pessoa tá falando. Então a pessoa não tá colocando a intenção dela, que é o mais difícil, né? Para você não fazer uma dublagem tipo, oi, tudo bem? Como vai você? Não é assim que a gente fala normalmente, né? Então oi, tudo bem? Como é que vai você? Tal. Então, para você conseguir essa técnica aí, que é experiência fazendo. Você tirou DRT também, você foi fazer teatro, né? Tenho carteira profissional de ator, você acredita? Caramba, o cara não para. Nunca esperava subir num palco como ator, né? Mas... E como foi a experiência para você? Porque experiência de palco você tem aí um pouquinho de tempo de carreira, né? Sim. E subir no palco como ator, porque ali não é sobre você, né? Não. A tua música ainda é sobre você. Agora, subir no palco para entregar alguém... É diferente, né? Porque, assim, o nervoso, que até hoje, quando a gente vai entrar, principalmente num teatro, dá aquele frio na barriga, né? O diretor de teatro da companhia que eu faço parte, ele fala que é a barriga viva, né? Que você sente aquele... Que bom, né? Aí é legal, que você vai entrar com essa... Só que quando eu vou tocar, é uma coisa que eu domino, né? Sim. Então, e ainda as primeiras vezes que eu entrei no palco como ator, são coisas que eu ainda não domino, né? Então dá aquele medo, e é muito texto que você tem que falar e tal. Mas é muito legal, assim. E teve na minha parte artística, de música, teve uma mudança, assim, na parte de interpretação das músicas que eu toco e na maneira como eu me coloco, né, perante a música. Depois que eu comecei a fazer teatro.
Porque altera, né? A tua visão de entrega de uma experiência, né? Com certeza. E aí afetou isso na hora de você fazer seu som. Com certeza, né? Quando eu fazia assim, às vezes tocando sozinho, né? Que eu comecei minha carreira profissional tocando com um americano, com o J.J. Jackson. Aham. Então a gente fazia só festivais. Então quando você vai fazer um festival, quando você entra no palco, as pessoas que estão assistindo já te amam, Sim. né? Vamos dizer assim, já te amam. Quando você vai tocar num bar, você tem que convencer as pessoas que você é bom com o teu som. Então as pessoas que não te conhecem vai ouvindo, pô, legal, até que a pessoa fala, não, o cara é bom. Então quando eu comecei a tocar sozinho, às vezes eu ficava meio assim, Inseguro não, ainda. eu ficava meio decepcionado, porque não tinha aquela... Que eu comecei A assim, pra mim troca. show era só aquilo. Então às vezes tocava uma música e às vezes as pessoas não prestavam atenção. Então depois do teatro, né, que eu comecei a fazer, então tem uma coisa lá que o diretor ele sempre fala pra gente, que é você, antes de você entrar no palco, você faz a instalação do personagem. Então você recebe, né? Faz o download ali, Isso, né? faz o download e quando você entra, você defende a verdade daquele personagem, né? Então você tem que. A boa atuação é quando você defende aquele argumento. Se você está fazendo uma pessoa má, você tem que defender aquele argumento. Então, quando eu vou tocar, onde eu estiver tocando, qualquer lugar, eu faço essa instalação. Não tem um ritual de ficar assim, né? É mais na cabeça mesmo, né? Não Aham. tenho que ficar fazendo nenhum movimento, nada disso. Mas eu vou lá e na minha cabeça eu faço essa instalação e defendo o meu argumento quando eu estou tocando. E mudou completamente a resposta das pessoas também, sabe? Então foi muito legal, assim, uma coisa que o teatro eu não esperava fazer, não estava no meu radar, né, da vida, mas apareceu e eu gostei muito. Depois cheguei até a fazer trilha sonora de teatro ao vivo, fazendo a trilha tocando ao vivo, Isso então, também é uma experiência ímpar, né? Nesse é, tempo que a gente tá de tudo é sonorização ambiente, né? E a música tá ali para não atrapalhar as pessoas, né? Fica nessa, os bares buscam os repertórios que incomodem é, menos, né? Para vender mais breja, para vender mais comida, seja lá, ok, tá justo ali do empresário, né? Mas é muito legal é muito legal. esse lugar de olhar e de conquistar o público que está ali, né? E de se entregar. Eu acho que principalmente na música, essas experiências é que vão sustentar, né, os espetáculos daqui para frente. Todo mundo sai de casa buscando uma experiência, né? É, E a arte, ela pode propor isso, né? Ser além do que um lugar, uma coisa para enfeitar um ambiente ou para deixar o ambiente mais agradável, né? Mas uma coisa para atravessar mesmo, né? porque a gente tem muita coisa hoje em dia que visual que acontece, né? A parte tem o áudio e o visual, né? Aham. Visual acontece muita coisa hoje em dia, muitos efeitos. Então, as pessoas querem ter mais experiências. Não é só um show de música também. Se você puder causar alguma coisa nas pessoas, eu acho que é Sim. uma coisa legal. Então, unindo essas O coisas, né? teatro, a música Eu ali ao acho legal vivo. isso aí. O MIS tem uma experiência muito legal de cinema, né? Que a banda, a orquestra tocam enquanto o filme acontece. Geralmente pega um filme antigo. Acho que eu cheguei a ver um do Méliès. Qual foi que eu vi? Eu não lembro. Viagem à Lua? Eu não lembro, mas um filme da década de 30, assim, PB, mas todo orquestrado, assim, a banda tava lá tocando, e aí fica um negócio gigante, né? De repente, aquele filme eu não assistiria na TV de casa. Ah, hoje eu vou ver aqui o Netflix, vou colocar um filme de 1932 para assistir, sabe, assim? Aquele sonzinho É, mono, né? sim, mas aí dentro daquele espaço, né, realmente foi uma experiência incrível e o Miss tem isso Legal. frequentemente, assim, Eu né? assisti O Senhor dos Anéis, no Assistiu? Espaço das Américas, com a orquestra fazendo a trilha sonora todinha, o filme rolando e a orquestra fazendo Caralho. tudo. Maravilhoso, assim, eles tinham no áudio era só o diálogo dos atores, né? Aham. E tudo o resto eles fazendo ao vivo. Maravilhoso, nossa, foi muito Puta, legal. que legal. E antigamente o cinema era assim, né? Sim, sim, os espetáculos, mesmo o teatro, né? A rádio era assim também, todos os efeitos sonoros de É, rádio antigamente, não era é, botãozinho, não. Os caras estavam lá, trovão, e é, mexe o serrote, né? Mexe a lâmina do é isso serrote. mesmo. E é muito legal, né, essa experiência de sonorização, porque é, acho que aguça o lado lúdico, a criatividade, né? Você fica procurando elementos ali que façam barulhos que emulem um barulho da natureza, né? Eu acho muito massa isso. A gente tem que voltar para esse lugar. E chega de apertar botão. Pessoa, né? Baixa tecnologia. Tem muitos vídeos de esse tipo de artista, chama artista de Foley, né? Foley é o sobrenome de um cara que criou esses tipos de recursos, né? Jack Foley é o nome dele. Aí ele criou esses recursos de você
fazer esses sons, tá? Então, se você coloca Foley Artist no YouTube, tem vídeos dos caras fazendo esses sons, o cavalo andando, tudo é muito interessante. Tem um filme do Monty Python, né? Que os caras estão andando a cavalo, só que eles não estão a cavalo, né? Eles fingem que estão a cavalo e fica um cara batendo coco atrás. Você já viu esse filme? Já. Em Busca do Cálice Sagrado. Eu acho muito bom É isso. muito Acho muita interessante, piada muito ótima. É Né? legal. Do Monty Python. Muito bom, muito bom. E aí, esses são os recursos, né? Mas ainda Sim. tem, né? Tem muita gente que faz isso. E como que ficou aí os trampos na pandemia, nesse período pandêmico? Porque, tirando essa parte de gravação de trilha, tudo, os shows minguou, foram suspensos. Sim. Ninguém tem direito à arte. Pois é. A produzir, sim, né? Mas assim, aos encontros, né? Como que foi pra você? Foi aí que você virou homem do campo, de verdade. Foi a primeira coisa, falei, bom, não tem o que fazer, eu vou virar Vou plantar alface. agricultor. Eu plantei lá e os problemas eram tipo formiga, né? Que eu tava lagarta comendo a couve, meus problemas eram esses, fora o que tinha, né? O mundo que se vire, o mundo que lute, meu problema maior são as formigas. Eu até conversei com elas, falei para elas não comerem meu alface, que eu não ia fazer nada com elas. Olha aí, Luísa Mel, tá vendo? Que bom exemplo! Sai, formiga! Ai, meu Deus. E aí, assim, foi difícil, né? Porque a maior parte da renda é show, né? Então eu tinha parado de dar aula um pouco, eu estava um pouco cansado de dar aulas, porque minha história com um professor de gaita é o mesmo tempo de carreira praticamente, né? Uhum. Você teve escola durante um tempo, tive. né? Foram 10 anos que eu fiquei com escola, né? Aí tinha dado um tempo, aí tive que voltar a dar aula, né? Mas daí eu voltei de um pouco diferente, né? Porque teve uma época que a maioria dos alunos não estudavam muito, né? Isso começou a me chatear um pouco, porque eu perdia tempo, né? Sim. E às vezes 1 hora de aula, quando a pessoa não estuda, parece que é uma semana a aula, né? E aí, hoje em dia, eu já falo, ó, só vou dar aula para você se você estudar, né? Então, aí apareceu alguns alunos que estão ainda comigo, até ainda legal. estão. E aí continuei dando aula, né? E aí fiz algumas coisas que apareceu, de SESC, da prefeitura, tudo, mas foi muito pouco, né? Muito Sim. pouco. Então, foi uma luta mesmo, eu não quero passar por isso de novo, sabe? E eu acho que também tem esse lugar teu de ser um profissional que está sempre buscando se aprimorar, melhorar. Você está sempre buscando alguma coisa, né? Sim. Você não contente em ser um cara do blues, um músico, né? De ser professor de gaita, tudo. Você foi buscar outros caminhos, né? Sim. E assim, uma coisa se relaciona com a outra em algum momento, né? Essa carreira de ator, de dublador, se relaciona com a tua música de alguma forma, né? E agora você tá fazendo sound design. Sound design. E aí, como começa essa história aí? Eu vejo que tudo está convergindo, sabe? Porque o que eu penso, meu pensamento é o seguinte, eu não pretendo morrer cedo, sabe? Uhum. Então, quando tiver memória, cabeça para aprender alguma coisa, eu vou estar sempre aprendendo alguma coisa. E aí, o que eu prefiro me diversificar e aprender alguma coisa dentro da arte, né? Sim. Porque eu tenho muita... A parte criativa, para mim, é uma coisa muito forte, sabe? Então, eu tenho essa necessidade de criar. E essa parte de sound design, por exemplo, você sabe que eu já fiz trilhas, né? Sim, então, sim. Sempre Foi gostei disso. 2019, 2020, né, que a gente fez do Sesc? Não lembro mais. Foi 20 ou 21? Não lembro agora. Porque a gente já estava na pandemia, né? Quando eu gravei o documentário de reciclagem do Sesc. Sim. E aí a primeira coisa que eu falei foi, vai ter trilha sonora original, que isso é uma coisa que eu faço muita questão, assim. Eu queria ter sempre grana para pagar trilhas sonoras originais, não que seja... Não é o maior custo de um projeto, mas quando você vai elencar, as pessoas falam, isso aí tem pronto no tem trilha branca, tá. Puta, não é uma coisa que eu curto, assim, Sim. né? Não é uma coisa que eu falo, puta, isso vai dizer a respeito do que tá se contando, né? Eu lembro que eu mandei para você e você trabalhou em cima da história que estava sendo contada. Eu vi o vídeo na íntegra, né? Que não foi, tem umas partes aí da história dela, né? Que, nossa senhora, você quase morre de ouvir, né? Pesada. E aí a melodia foi feita em cima daquilo. Então é diferente, realmente. Então, para quem ouve tudo, né? Não imagina o que aconteceu. Então, assim, para mim essa parte criativa é muito interessante. Como eu sempre gostei de fazer trilha, sempre gostei muito de cinema e sempre prestei muita atenção na trilha sonora do cinema,
Então aí foi até uma coisa da pandemia, né? Que chegou a pandemia, eu falei, bom, o que que eu posso fazer para arranjar trabalho? Ah, vou fazer um LinkedIn. Aí fiz o LinkedIn. Coloquei mais especificações lá e aí começou a aparecer a vaga de sound designer. Eu falei, mas que é Porra, isso, pode né? falar, porra. Que porra é essa? Aí fui pesquisar, aí fui vendo, achei um curso e comecei a fazer. Muito legal, um curso bem longo, assim, bem super completo. E aí, tá assim, muitas coisas que eu sabia de áudio, que eu já participei de muitas gravações, já fiz muita coisa, então alguma coisa de conhecimento eu já tinha, né? E aí foi juntando, né? Agora eu já tenho algum conhecimento a mais, alguma coisa, a questão de captação de som, de como gravar, de como Aham. trabalhar aqueles sons, né? Então foi juntando muita coisa que eu já tinha visto, né? E aí, então, a parte do teatro, é, as coisas que o diretor vai falando pra gente e tal. Então, isso tudo vai fazendo um background para Sim. você fazer uma trilha, para você ter uma intenção. Porque também não é só o que se diz no roteiro, né? É a luz, é o clima, É, é um conjunto de é, coisas, né? É a intenção não da fala, mas da cena isso. na sua totalidade, né? Para você encaixar um áudio ali, É. né? A gente fez um exercício recentemente, na parte de sound design, que é a cena só com o diálogo dos atores, sem nenhum som ambiente. E a gente tinha que colocar as ambiências, né? E aí então você tem que prestar atenção na cena. Como é que tá a expressão corporal dos caras, que Uhum. som que eles estão fazendo, né? Qual é o ambiente, qual é a iluminação que está vindo pela janela, que horário que é mais ou menos, né? Todas essas coisas. E na dublagem, por isso que eu falo que tá Tudo tudo converge. convergindo. E na dublagem você tem um trabalho assim que é muito que é interessante, que o dublador ele não recebe um texto para ele ficar estudando, não. Uhum. Ele chega no estúdio e tem lá uma Uma folhinha com guia. o texto que ele vai ler naquele momento. Se ele já tá fazendo uma série, então ele já conhece o personagem. Mas às vezes ele vai fazer um reality show. Todas as vezes que eu fui, eu não sabia. Então eu chegava, tinha um reality show lá que, sei lá, esse reality show é tal, você é tal cara, tá bom. E aí, então você tem que olhar a cena, ver como é que é a postura do cara, o que que ele tá falando, qual a intenção que ele tá falando. Então, É um exercício de interpretação pra mesmo, né? caramba. Então, assim, tudo bem que o ator, ele tem que, às vezes, no teatro, ele vai fazer aquele personagem, né? Ele vai montar aquilo. E lá, já o ator, ou a pessoa, que é uma pessoa normal, se for um reality show, tá lá já fazendo. Então, às vezes, a gente faz até as expressões, né? Os movimentos, E porque... é mais difícil, né? Porque você tem que montar em cima de algo que já existe, né? Você tem que ser alguém em cima de algo que já Isso. existe sendo aquela pessoa, E não né? tem uma meia hora para você fazer isso. Sim. Você vê a cena, então a cena tem mais ou menos 20 segundos. Então, você vê a cena, na outra você lê o texto olhando para a cena, na terceira você tem que gravar. Sai gravando, E é entendeu? só você, sozinho, você não tem Não, a troca, não fica não, duas pessoas no diálogo aqui. não. Porque também me parece, eu leiga no assunto total, me parece que é mais fácil, tipo, eu e Maria vamos interpretar uma cena, a gente tá do lado do outro, um olha pro outro, vê a cena e vai, né? Você tá interagindo sozinho. Sim, é sozinho. Sozinho. E ainda tem um som original na sua cabeça, né? Do cara falando inglês. E você não pode entrar na música do inglês, que a musicalidade da palavra do americano é diferente da portuguesa. Sim. Então você não pode fazer falando inglês, porque senão. Porque, por exemplo, aqui no Brasil ninguém fala austira, né? Oh, E nos Estados Unidos os caras falam, né? Cop, né? Que cop é tira. Então mentira. é por isso que às vezes tem aqueles do, os tira chegaram, mas ninguém fala assim, né? E tem que caber, né? Tem que caber. Tem que caber. Então, às vezes, o diretor ou a diretora, ele, não, muda essa palavra, põe pra porque tem um texto que tem um tradutor, né? Então tem uma equipe Sim. muito grande para uma dublagem acontecer. Porque não é só traduzir, né? É você contextualizar dentro É, do país que você é. vai, né? Com termos e tal. Eu lembro que tinha, sei lá, o Rambo Cobra. Tome isso, seu cocô. Né? É, Tipo, sabe assim, umas coisas. não fala. Ninguém fala É, isso no dia a ostrovadia, dia. ninguém fala ostrovadia aqui no Brasil. Então, assim, é contextualizar mesmo e trazer o país para dentro da cena, né? É, Eu acho que por isso que a dublagem brasileira sempre foi de muito sucesso, assim, sempre foi um mercado muito grande, assim, é, anos 80, 90. Chega filme do Brasil, essencialmente, eles são dublados. Acho que Portugal não acontece isso. Portugal é tudo legendado. a maioria é. O Brasil, inclusive, ele serve outros países de língua portuguesa.
países da África que falam português, eles gostam da dublagem brasileira, o Brasil serve. Então, os dubladores aqui, eu nunca fiz, mas os dubladores aqui fazem muita novela turca, que não passa no Brasil, vai direto para esses países, até os brasileiros que falam que falam, os brasileiros não, os povos que falam português aqui na América do Aham. Sul ainda, e também na África. Que Então legal. eles são muito bons. É por isso que você vê quando começa a versão brasileira, Herbert Richards. Álamo. Isso, é versão brasileira Você mesmo. sabia que quando era do Rio e quando era de São Paulo, né? Porque É, era uma treta de dubladores, é, né? é. Rio e São Paulo. Era uma rixa ali, né? Tinha menos estúdio. Hoje em dia tem muito estúdio. Olha, você teve que perder sotaque? Porque tem um lance Tive, eu fiz 1 ano e meio de fono. de limpar, né? Porque É, daí qualquer palavrinha que manda um porta. tem isso e tem Imagina, ainda o você dublando o trato feito, é, o cara chega, eu vim trazer. Ó, né? Cumprimenta, ó. ó. Minha maior dificuldade foi que é a coisa de jundiaense, que é o di, né? De De gatinho. tadinho. Tá vendo? É jundiaense raiz, é assim, tadinho. Então, eu tive que fazer fono. E aí fiz 1 ano e meio de fono para o R, né? Aham. Pra ficar, não fala porta, nem puta merda, né? Essas Puta coisas. merda. Então aí tive que fazer isso. E também essa parte do D, né? Di, então Di. Então eu tinha uma lista que ela falava que isso tudo. Porque até o formato do lábio que eu fazia era Di, né? Era mais aberto. Aham. E eu tinha que fazer exercício para De. Di, o I, né? Então pro som sair melhor. Então fiz um tempo. Foi legal, assim, sabe? Foi bom. Foi bom também. Porque são ferramentas que você vai ter, né? É, São ferramentas que você vai ter para todas as áreas da tua vida. é. E aí você faz fono, também muda a forma que você canta, né? Muda, Muda muda. fôlego. Porque você entende, né? O aparelho Sim. fonador, tudo. E depois que eu comecei a fazer aula de canto e Daqui a fono, pouco ele tá fazendo o quê? Medicina. Aqui. o nosso aparelho fonador é maravilhoso, é uma máquina maravilhosa, assim. Então é interessante porque qualquer pessoa pode cantar igual o Michael Jackson, por exemplo. Porque o sistema da- do aparelho fonador de todos nós é semelhante. Então dá Aham. para acionar as mesmas musculaturas. Por isso que tem gente que consegue imitar a voz de outros. Porque ele consegue acessar aquele registro para fazer aquela voz, né? Então é muito, muito interessante. Então eu fiz tudo isso e me ajuda, sabe? Então, por exemplo, eu posso fiz algumas coisas de locução, né? Fiz recentemente um trabalho lá para o SEC de locução, falando sobre umas coisas de medicina, umas palavras super difíceis e tudo. Então é legal porque são coisas que é um instrumento que a gente tem, né? A voz é um instrumento que a gente tem. Sim, sim. E na área, nas artes, né? Principalmente para você que canta, que tá em teatro, saber colocar a voz, né? E saber usar essa caixinha de ferramenta, porque não adianta nada. Você vai bater um prego na parede usando uma chave de fenda, Não né? dá. Então, saber usar ali todas as ferramentas que você tem é fundamental para aprimorar o trabalho, né? Que é. Nunca o jogo tá ganho, né, Maria? É, Sempre tem alguma coisa para melhorar. é. E essas descobertas aí do sound design, você estava falando de ambientar, né? Tem que ver se entra luz. Não é só sobre música, né? Não é sobre colocar uma trilha sonora, Não, né? É não. tudo. É tudo. Porque os barulhos também nos filmes são construídos, né? O carro São. passando, a chuva. É tudo colocado na cena. Então, normalmente, você tem numa cena aqueles microfones, né? Pegando, que não aparecem na cena, pegando a boom. voz dos atores, né? Algum outro barulho, às vezes um copo numa mesa, alguma outra coisa entra, mas na maioria das vezes eles tiram tudo, aí você coloca todas as ambiências. Então, por exemplo, o exercício que eu fiz recentemente, então, lógico que não foi tudo sons que eu criei, né? Hoje em dia tem muita biblioteca de som. Aham. Então você vai na biblioteca de som, acha lá um som de ar-condicionado. Aí, tá vendo? Esse Sim. som. Aí você coloca, aí você equaliza ele, você põe ele no volume certo. Então, por exemplo, se passa um carro, né? Então, a gente chegar no mais real possível, né? Então, se a gente tá numa cena e o carro passa, né, a pessoa tá de costa para a janela, então o som ele vai ter que ser estéreo, saindo desse lado e o carro continuando para lá. Então, Sim. você vai... Todas essas automações que falam, né? E procurando o mais real possível. Então, é muito interessante, porque você fica lá e fazendo...
E é muito legal, sabe? E é uma mágica, né? Porque você reproduzir os sons reais, né? Você usar artifícios para parecer real é muito mais difícil do que você fazer uma ficção científica, de você colocar barulho do motor de uma nave espacial, É. né? Colocar barulho de uma guerra de sabre de luz. Que aí você pode criar, né? Cria, vai ser... Mas os sons do dia a dia, de colocar o copo em cima da mesa, de barulho de chave, né? Sei lá, 1000 detalhes que a gente não percebe, né? Que estão sendo reproduzidos ali de maneira artificial, né? Esses são os artistas de Foley, né? Os caras que fazem Foley mesmo, eles têm um estúdio que é cheio de bugiganga. Tem de tudo que você imagina. Tem chave, tem colher, tem casca de coco, tem corrente. Eles usam muito para fazer sons de folha. Eles usam Celofane? Fita. Ah, fita. Fita, aquelas fita de fita mesmo, né? Ah, fita de chá, de fita. Fita de chá, essa mesmo. Poucos entenderão, mas é a fita de... É isso mesmo. É porque foi a referência que veio, mas a fita é fita, tipo fita tipo fita. Fita mesmo, poucos vão entender o chá de fita, mas é isso aí. Só que é aquelas fitas maiores, né? Mas é a fita magnética que fala, né? De VHS. Aí eles fazem... Não, aquelas grandona mesmo. Ah, aqueles rolão. De rolão mesmo. Aí faz aqueles barulhos. Então, não tomei chá de fita. Muito bom. O estúdio deles tem tudo. Tem um tanquinho com areia, tem tanque com pedra, com água. Eles fazem tudo lá. E aí vão gravando. Então aí tem uma tela. E uma hora junta isso com o trabalho do sound design. Não, como esse já é tudo junto. Só que daí tem um técnico, né? Sim, o técnico vai ajustando, vai montando. Nem sempre o cara que faz o Foley é o cara que finaliza, né? Não é tipo banda de um homem só, não, que a pessoa faz tudo. Não, você tem uma equipe ali, cada um com uma habilidade. Às vezes, quando tem um estúdio, né, um orçamento bom, às vezes não, às vezes o cara faz tudo. Porque a gente sabe onde cai no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos tem 10 pessoas para executar. Eu lembro do brasileiro que dirigiu o Robocop. Não foi o Meirelles que dirigiu o Robocop? Algum desses diretores de cinema brasileiro, eu não lembro. Não foi o Fernando Meirelles, foi o outro que... Padilha. Ele falou que ele não conseguia trabalhar, porque era muita gente. Ele falou que não sabia como trabalhar com equipe, né? Porque aqui tem que fazer tudo. Aperta o REC, sai correndo. Lá ele só tinha que dirigir. Ele falou que se sentiu muito inútil. Porque ele só tinha que dirigir o filme. E todas as produções dele, né? Uma hora você vai fazer produção, uma hora você mexe ali. E lá ele tinha que... Ele falou, brasileiro não consegue trabalhar nos Estados Unidos não, porque a gente fica se sentindo meio inútil, né? Porque só faz uma coisa. Pois é, e aí o curso que a gente está fazendo dá esse recurso de você fazer tudo, né? Pra você gravar. Então, tem o meu home studio lá pequenininho, tá lá eu consigo, né? O programa que eu uso, eu consigo, do celular, consigo ligar e parar, né? Mas, então, ontem mesmo eu fiz uma aula e estava gravando o som de um paletó, assim, então, botava o paletó perto do microfone, vendo a cena e fazendo mais ou menos os movimentos. É muito interessante. Que legal. Nossa, legal. Deve ser quase terapêutico também isso, né? Porque você tem que ficar imerso ali, né? Você não dá para você ficar fazendo isso e conversando no WhatsApp e vendo Instagram, né? Não, ali, imerso. A minha esposa fala que ali é Nárnia, né? Porque ainda meu home studio tem um degrau. Quando você entra, tem a sala, aí você desce tipo um degrau. Então você vai para uma outra dimensão. Outra dimensão. E ali eu fecho a porta, tem um vidro de isolamento, fiz tudo de isolamento, e não tem janela. Então eu não sei o que está acontecendo no mundo. O sol, como é que tá. Então, fica isoladão. Na hora que eu vi, passou 4, 5 horas, eu tô lá dentro fazendo as coisas, ouvindo o som, às vezes ouvindo... Uma vez o cara mandou um exercício que era numa máquina amassando um carro. Aí o cara fez uma equalização e mandou o som bruto. Então eu tinha que chegar o mais próximo da equalização que o cara fez. Então eu fiquei ouvindo, tipo, 2 horas aquele barulho. E ele não te dá opções, tipo, você pode usar isso, aquilo. Não, você tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Você tem, aí no equalizador você vai vendo quais frequências que o cara mexeu para chegar no som. E eu fiquei horas ouvindo aquele barulho lá, mas de boa, sabe? Nem vi passar o tempo. Caralho. Então é uma delícia, assim, sabe? Eu vejo que foi uma coisa assim, por que eu não comecei a fazer antes? Por que eu não vi isso antes? Chegou a hora. Chegou a hora. Você é jovem ainda, tem muito curso para fazer nessa vida, lógico, Maria. 23, né? Tá cheio aí, ó, 23 aninhos, tá jovem, gente, na flor da idade, comendo alface sem formiga, não é mesmo? Comendo ovinho ali, ovinho tirado na hora. Na hora, pô, ali das minhas amigas. Putz. Você montou um estúdio, eu vi recentemente, acho que foi
A Luca da 89, recentemente nos últimos 2 anos, para mim, recentemente para mim é 1999, Sim, sabe? sim, Assim, sim. é outro dia ali em É. 99. Mas eu vi que tem agora algumas empresas especializadas em montar esses estúdios dentro de casa, né? Eu vi que a Sim. Luca da 89 montou, acho que na sacada do apartamento dela, um estúdiozinho completamente vedado, assim, essa possibilidade, assim como a gente tem a possibilidade de ter um... Foi você que fez esse barulho? Sons colocados por mim, tá? Isso aqui Meu foi uma telefone. madeira. Meu contato é esse. Entrou bonito aqui no meu fone. Então eu vejo, dos estúdios. Assim como a gente tem hoje a possibilidade de ter o equipamento que, né, te permite gravar em casa, essa coisa da acústica também hoje é super possível, sem usar necessariamente a caixa de ovo, né? Sim. Você montou esse estúdio lá na tua casa, foi você com as suas próprias mãos? Você está virando o Rodrigo Hilbert de Jundiaí, né? Foi. Não foi com as minhas próprias mãos. Eu contratei um pedreiro, pelo menos. Aí ele fez, mas eu falei pra ele encher os blocos com areia, né? Pra vedar, porque lá também não tem som de carro passando, porque Sim. minha rua não tem saída, então não passa carro. Às vezes o máximo pode acontecer é uma roçadeira, cair um galho no avião, que às vezes passa. Mas eu fiz o isolamento das paredes, coloquei um vidro também que isola. Aí dentro, aí eu fiz, pesquisando, estudando, intuitivamente eu fiz a parte da acústica do lugar, né? Então, para você não ter sobra de graves, então tem todas algumas coisas que... Aí eu fiz lá, coloquei os painéis, aí eu montei os painéis, martelei, montei tudo e tá lá, ficou certinho lá, tá dando certo, assim, né? Tá funcionando. Tá funcionando. Gente, se você precisar de home studio, temos aqui a Márcia Marezinha para te ajudar com isso. Caralho, o cara virou o Rodrigo Hilbert de Jundiaí. Eu vou levar essa piada para sempre agora. Hoje em dia no YouTube, você faz o que você quiser. Faz tudo, né? Faz o que você quiser, você pesquisa, tem tanto conteúdo gratuito também, né? Você já teve estúdio? Não, esse é o primeiro. É o primeiro home studio. Mas você gravava da tua casa antes, né? Eu lembro que a gente conversou uma vez, aí você tava lá gravando umas coisas lá na tua casa. Foi, mas aí tinha que avisar a vizinhança, né? Ó, tô gravando, tá? Cheguei na pandemia, eu fiz até dublagem em casa, né? Mas tinha que avisar todo mundo, né? Ó, não entra em casa que eu tô gravando e tal. Agora não, agora tem um lugar que não dá pra gravar uma batera, assim, uma coisa, mas dá pra gravar muita coisa, guitarra e vozes, violão, gaita, dá pra gravar um monte de coisa lá. Mas lá eu gravei mesmo, até fiz um lançamento, acho que de um single lá, naquela vez, que foi gravado lá. E é só bateria que eu gravei num outro lugar, né? Mas dá pra fazer. Então esse é o único estúdio, nunca tive outro. Sempre trabalhei em outros estúdios de outras pessoas, né? Viu? E você falou do single, né? Como que tá a sua carreira de músico? Não, essa não para. Diante de tantas novidades. Não, essa não para. Eu tô tocando bastante, né? E tô também produzindo muita coisa em casa, né? Ontem mesmo eu tava com algumas ideias, porque eu já tô vendo assim que tá no momento de criar alguma coisa nova, né? Sim. Pra ter algum show novo. Então tô com porque algumas ideias. Porque você lançou os singles. Você lançou mais que um single, né? Não sei, acho que foram 5. Desse período da pandemia. Lançou um EP, basicamente, né? Foi. Lançou um EP. Eu tinha lançado em 2019 um EP do Homem Banda, né? Aí depois na pandemia, eu lancei mais outros singles. Tudo que eu gravei lá em casa, né? Então é mais simples, né? Mais violão, só gaitas. Estou gravando muitas coisas. Até gravei uma música agora são várias gaitas e baixo, tudo, e vai ter um videoclipe logo, que o da Lua, que tá fazendo o videoclipe. Grande da Lua. Tem um talento, né, pra fazer. Gravei um festival com ele. Tá, ele é muito bom. O Doc também, ele que gravou. Falei, tudo que eu tenho de audiovisual, eu jogo na mão dele, que eu sei que é garantido. Outro dia eu vi o story dele, ele tava construindo uma jangada. Falou, ele até colocou assim... Seu produtor audiovisual constrói jangada pro seu videoclipe? Eu falei, meu Deus, garoto! Ele é uma figura. Eu falei também. Que se tiver um apocalipse aqui, tem umas pessoas de onde é que dão uma salvada, assim, né? Só, agora, ó, o Maré, o construtor de jangada. Não, ele é muito bom. É verdade, ele que fez lá, né? Do Sesc também, não tinha lembrado. Ele que fez, eu lembro que eu mandei as trilhas pra ele. Ele que fez o Sesc e o Festival Música Móvel que eu gravei aqui também, foi tudo ele, assim, no corre, né? E é um moleque autodidata, né? Um moleque que muito bom. Também aí correria. Vai ter esse vídeo com ele que ele fez agora, a gente gravou esses dias. Então, eu vou estar lançando e eu vou lançar há uns 2 anos atrás, eu fiz uma música, eu e uma amiga minha que é minha parceira de composição, que é a Maiara, a Mai Terra, né, que é o nome dela. Aliás, você me indicou, eu preciso trazê-la aqui.
ela tá fazendo uma viagem pela Europa, tá lá na Escócia agora. Ah, então traz presente. Mas ela é uma figura também muito legal. E a gente fez uma música em inglês em homenagem a João Batista. Então eu quero ver se eu consigo lançar ela dia 23, que é o dia de São João, né? São João. Ver se eu consigo lançar essa música. Mas acho que foi gravado um tempo atrás. Eu Aham. gravei no Rafa, tudo, não foi antes da pandemia. Mas agora eu tô com algumas músicas que eu tô fazendo, é, misturando poesia com gaita, sabe? Essas coisas assim. Então eu vou lançar logo acho que mais um EP, com umas 5, 6 músicas também. E a minha ideia é fazer esse disco de música e poesia, né? Que é uma coisa que não tem muito, né? Aham. Não tem muito. Então, eu tenho muitas coisas, tenho cadernos e cadernos escritos lá de poesia. E aí eu tô fazendo. Tá canetando mesmo. Ah, Tá? tem que fazer, porque você começa a exercitar, né? Sim. Se você para tudo. E aí, então, eu tenho a música e a poesia. Mas aí tem uma outra coisa também que eu tô gravando já também, de mais blues e gaita, Aham. assim. Então tá, e shows, né? Shows, graças a Deus, tô fazendo Heavy muito. metal nunca mais na sua vida? Olha, outro dia Uma banda de metal nunca mais na sua vida, mano? eu tava ouvindo agora uma que eu gostei muito. Não é um metal, né? Mas é bem pesadão, que é o Royal Blood. Puta som legal. São 2 caras e o cara toca um baixo, mas é um baixo todo distorcido. Muito legal. Mas eu ainda ouço. Então eu curto as guitarras. Até hoje eu ouço o riff de guitarra pesado daquela. Ah, aqui ó, Menor! Meus tempos de. De Iron Maiden. Vou assistir a vários shows. E eu encontrei um cara que é dessa época, né? A gente trocou altas ideias de show. Eu falei pra Eu ele, vi que mano. você postou uma foto outro dia. É, acho que tava- eu toquei no festival e o Andrés estava lá. Andrés Kisser. Aham. Aí eu botei lá, sempre fui fã de Sepultura, só que aí tem aquela questão da idade, né? Eu assisti show do Sepultura antes do Andrés. Era o Maurício, guitarrista. Nossa. Aí já é coisa de nego mais da antiga, né? Nossa, Maria. Antes do Andrés, assim, Antes do tipo, Andrés. faz um tempo. Faz um tempinho. O festival lá em Santo André. As bandas eram Sepultura, Dorsal Atlântica, Mutilator e a outra? Não lembro agora. Mutilator é muito nome de banda de heavy metal do Hermes e Renato. Eles fizeram por causa dessas coisas, né? Sim, né? Sarcófago, tinha essas bandas. Não, o Sarcófago, ela é contemporânea ali do Sepultura, junto com o Ratos ali. Foi uma Sim. das primeiras, né? Foram. Eles vieram, a galera de Minas, A né? galera de Minas. É. Olha, o heavy metal brasileiro nasceu em Minas Gerais. Pois é. Olha que ironia. Aqui tinha poucos assim que faziam, né? Eu lembro que eu assisti uma banda no Acre, aqui, sabe o Acre? É, eu acho, o restaurante. Era um clube um antes, clube. né? Aí uma banda chamada Santuário. Os caras tinham uma pegada meio Menor, assim, as polainas de pelo, sabe? Passar óleo no corpo, põe uma sunga de pelúcia, uma polaina de pelúcia. Era essa pegada mesmo, era essa E pegada. vai. É isso aí. E você não pensa nisso? Não, Imagina. eu tô assim, uma das ideias é fazer uma coisa mais pesadona, Aham. assim, né? Não metal, lógico, né? Eu tô te perguntando isso só porque eu vi que você deu o seu coraçãozinho esses dias, você postou a foto, tava você mais 2 caras, acho que era o Otávio, inclusive. Não, acho que eu era o filho dele, filho do Andrés. Ah, não, uma que você postou você tava de camiseta de... Não foi essa do filho do André? Não, essa aí faz tempo, sei qual é. Era eu e o Otávio, os roqueiros. É, os Shows, headbanger. os headbanger. Falei, olha, acho que alguém está com saudade. Depois veio a foto Do Andrés. do Andrés. Falei, alguém está com saudade do. Aquele dia eu voltei do pra mundo de casa ouvindo metal. Sepultura, né? Lógico. Mas o último disco de Sepultura eu achei muito bom. Ah, é Esse que bom, eles eu lançaram gosto, agora na eu pandemia. E o filho do Andrés. Do Andrés, não. O filho do. Do Andrés, não. É o filho do Andrés, que é o Johan. Johan, filho dele, Tá tava lá. tocando. Tá. Eu Pra não sei, caramba. não conheci o trabalho dele, não sei como é que é. E eu vi uma entrevista dele com o João Gordo esses dias, né? E ele vai numa onda mais Pink Floyd, ele é legal. uma outra parada. Legal. Lê partitura, foi estudar música, foi estudar, sei lá, violão clássico, uma Da coisa hora. assim. E o João Gordo, mas por que você foi pra esse caminho? Não sei o que. Ele falou, porque você me deu um disco, você me mostrou um disco do Pink Floyd, sei lá. Ele falou, fui eu? Ele falou, ele falou, uma vez você me deu um vale disco pra pegar disco lá na loja, eu fui lá e você me mostrou umas coisas, eu peguei e aí gostei. Ah, que viagem. Gostei do Legal. rock progressivo, né? Da E ele hora. todo erudito da música, Legal. tá? Falei, puta, que legal, né? O moleque
né? Não ficar à sombra, mas trilhar seu próprio caminho ali, legal. né? Massa demais, né? Mas o Andrés mesmo, ele é bem diversificado também, né? Super. Tanto é que ele participou desse, era um festival de blues, né? Ele tava lá, então tocando com a galera. Lógico que os solos de blues, ele tinha aquele peso, Aham. aquela pressão. Preenche tudo, né? Mas ele curte também, é um cara bem legal, assim. Foi legal conhecer. Mari, eu lembro, a última vez que a gente conversou, você estava apaixonado por um instrumento. Que instrumento que você me mostrou no vídeo? Pedal steel. Não era o pedal steel. Parecia uma guitarra acústica. É esse aí, o pedal steel, que é tipo uma mesa, assim, É. né? Eu tô estudando pra caramba esse bicho aí. Sério? Começar um instrumento novo é encrenca. Agora eu tenho que botar tudo em prática que eu falava pros meus alunos. A disciplina para estudar, porque mas tô fazendo. Um dia de aula sem estudar parece uma semana, né, Maria? Você acabou de falar isso aí. Você tá disciplinado estudando. O Miles Davis falava, né? Um dia que eu me afasto do meu instrumento é uma semana que ele se afasta de mim. Então é um instrumento que eu tô talento, aprendizado, porque é bem difícil, é bem desafiador o instrumento, né? Ele tem muitos recursos, muitas possibilidades, mas eu tô estudando, muito legal. O que você toca? Gaita, guitarra, violão e a percussão lá. Que eu fiz, que eu sempre toco ali, né? Vai ter show? Bom, você tá fazendo bastante show. Você faz seus shows hoje solo, basicamente, né? Fazer mais um homem-banda mesmo. Um homem-banda. É porque é mais fácil de ensaiar, as pessoas vão no ensaio, entendeu? Quase todas, sempre. Todos vão, o WhatsApp funciona bem, todo mundo responde na mesma hora. Entendi. Na hora de dividir o cachê, eu fico com mais, ninguém reclama. Então, você tá fazendo bastante... A gente estava conversando aqui em office, faz bastante evento particular, né? Faço. Assim, contatos para show. Não, mas porque quando você vai pro barzinho, você divide sua atenção com várias coisas. Essa coisa de conquistar o público, né? E tocar numa festa particular, numa casa, no aniversário, não é diferente, né? Não. É interessante. Outro dia me chamaram para tocar num aniversário, lá em Dayatuba, num condomínio, no aniversário de uma menina de 4 anos. Festa de aniversário de criança é para os adultos, não é para... Pois é, mas assim, eu não tinha me dado conta, assim, disso, realmente, né? O tema era Harley Davidson, tinha barris de chope. Uma festa de 4 anos, uma pessoa fantasiada de Pikachu. Eu fui lá, né? Falei, bom, vamos lá, né? Aí eu falei pra você, mas você conhece meu trabalho? Não conheço, a gente viu você tocar, tudo. Eu não toco música de criança, não toco música brasileira. Tudo. Não, fica tranquilo, pode vir, beleza. Aí fui lá. Aí aquele salão todo bonitinho, decorado, né? O tema era Safari na África. Então tinha maravilhoso e tal. Aí comecei a tocar devagarzinho, né? Mas daí começou a fazer super sentido pra mim, porque tinha uma equipe de recreação que ficava com as crianças e os adultos ficavam lá curtindo o som. Só que as crianças vinham curtir o som também. Porque meu trampo é aquela coisa meio circense, né? Porque eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, ficava uma galerinha assim. É que eu não posso filmar e eu postar porque tem criança, né? Mas eu sempre falo para as pessoas, posta e me marca que eu quero mostrar para as pessoas. Uma galera de criança assim na frente, tudo curtindo e tal. E aí rola. E aí me chamaram para fazer outro aniversário de outra criança. Aí vou fazendo. Então, o blues, eu não toco só blues, né? Mas é o carro-chefe. E o blues, ele tem uma coisa, esse estilo gaita, tudo, tem uma coisa que envolve as pessoas, é interessante. Então, você toca nos lugares e sempre você consegue agradar as pessoas, sabe? Porque não é um som que vai... que a pessoa vai falar, puta, que chato isso, sabe? Porque é um som envolvente, né? Ele tem uma vibração legal. Sim. E até é engraçado, outro dia eu tava tocando num bar, entrou uma galerinha mais nova, né? Sei lá, parecia pra mim ter uns 19, 20, até uns 23 anos, né? Falei, beleza, vou tocar um Foo Fighters, uma coisa mais nova, né? Enquanto eu tava tocando Foo Fighters, foi aí que eu lembrei que Foo Fighters é anos 90. É velho. Eu tava aqui esperando esse momento. Falei, puta, nem Foo Fighters. Mas eu toco umas coisas, às vezes eu toco uma música, por exemplo, dependendo do lugar, né? Que é um lugar mais, assim, vamos dizer, mais pop, vamos dizer assim, né? Aí eu toco uma música, por exemplo, que é bem do hype hoje, né? Que é o Post Malone, por exemplo, né? Ele tem uma música que chama Circles. Aí eu consegui fazer um arranjo meio folk, blues, assim, ficou legal. Então eu toco John Mayer também, então dou uma variada assim. Mas é legal, porque as pessoas chamam. Então é um formato que atende-me. Então toco em vários lugares, assim, dá pra você fazer... Não, e não precisa de uma grande estrutura, né? Porque às vezes também tem esse... É óbvio, né? Que se puder contratar com banda completa e ter um lugar para a banda completa tocar, legal, massa demais. Mas também é uma estrutura muito enxuta, né? Que dá para organizar dentro de
de uma festa, né? É. Que tem que dividir espaço com a Frozen. Pois Tem que, tem que dividir espaço com a... Como chama? Ai, como chama essa nova agora que tá todo mundo... Como chama, Rafa? Que foi do aniversário da Chloe? Das mexicanas? Hã? Ah, da Mirabel. Tem que dividir espaço Sim. com a Mirabel. Então, assim... Mas é legal isso, eu não tinha pensado nesse lugar do entretenimento para adultos em festas de criança, Pois né? é, Maravilhoso. super nicho legal, assim, sabe? Rolou muito, fiz bastante coisa. Mas você não vai tirar nenhuma galinha pintadinha no blues? Nenhuma. Não, isso já não dá. Não é A música dos dedinhos ali na gaita. Não, às vezes eu faço um som do. Mas é muito antigo, tem criança que nem sabe, mas eu faço o som do pica-pau na gaita, né? Então. Maria, Um as outro- referências. As referências estão um pouco prejudicadas. Sabe? Outro dia eu fui entrevistar uma galera que fez 3 piadinhas e não engajou, sabe? Daí que eu falei, tem um hiato aqui, ó, de 20 anos daqui Ixi. entre eu e esses moleques. É outra referência, né? Outro dia eu falei com meu filho, falei assim, depois eu te bato um fio, né? Aham. Fio, né? Bata um fio. Eu, o quê? Não, eu falei, eu dou uma ligada pra você. Não, caiu a ficha. Caiu a ficha, essa aí. Ninguém sabe o que é ficha. Não. Ninguém sabe. Olha que loucura. A gente precisa fazer agora essa retomada das gírias antigas Nossa, é mesmo. para que a gente consiga se comunicar com a galera, né? Porque, gente, outro dia tinha uma gíria que eu uso para FDS, que é fim de semana. E aí eu descobri que os jovens usam como foda-se. Eu, ok, eu mandando foda-se pra geral. Há uma distância aí geracional que agora me pegou, assim, fui abarcada por isso. É interessante, assim, eu cheguei nesse lugar de tiozão, né, agora, Sim, né? Que eu te eu sou entendo. o tiozão, né, agora, então. Falei, bom, mas pelo menos tem um tiozão Não, que toca. eu né? vestida de Chun-Li num evento recentemente, lá em Louveira, de comics. Daí bateram assim, oi, eu posso tirar uma foto com a senhora? Toma no cu, moleque. Falei, posso chutar seu filho? É da personagem. Posso duro. tirar uma foto com a senhora? Acabou comigo. No dia seguinte eu fui de Malévola. Aconteceu a mesma coisa? Sim, me chamaram de senhora. Porém, eu já estava incorporada na Já malvadeza fez ali, a instalação, né? já, né? Instalei a Malévola ali, já estava judiando das crianças. Tô brincando, não judiei de ninguém. Pois é isso aí, né? Fazer o quê? Tamo aí, né? O tempo passa. Fazer o Viu? quê? Quantos anos estão seus filhos? O mais velho tem 27 e o mais novo 22. Tem essa diferença geracional também? Nenhum foi pra música, né? Foram para Não, as eles artes. tocaram, os dois chegaram a tocar bateria, tal, guitarra, Aham. mas daí não quiseram. O Luan, que é mais novo, faz engenharia elétrica e o Kainé é desenhista. Já foi pra arte, pelo menos. Já foi pra arte. E ele desenha bem desde criança, Desenha né? muito bem. A gente Desde já criança. viu que era a primeira palavra que ele falou foi caneta. Não foi mamãe, foi papai, caneta. Chora, mamãe e papai. Aí a gente já colocou logo ele com 8 anos, aí ele estudou até os 18 anos, estudou 10 anos de desenho. E aí trampa bem, mas nível dele é top mesmo, assim, desenho, criação de personagens, essas coisas, ele é muito bom. Ele lança trabalho autoral ou tá trabalhando sob encomenda? Não, ele tá só fazendo o trabalho com uma empresa, Aham. né, e aí faz os freela também. Mas ele tem lá bastante desenho que ele criou, ele gosta muito, né. Teve uma época que ele participou da Comic Con, né, Aham. ele tinha um stand lá e ele vendia os desenhos que ele criava e tal. Que demais. É legal, é muito Que bom. demais, que orgulho. Manda benzaço. Daqui a pouco vira tatuador, imagina, né? Tem um monte de gente que eu conheço, desenhista, que em algum momento foi pra tatuagem, Pois é, assim, pois fazer e as pessoas encomendam personagens da pessoa. É, Faz um personagem aí, X, aí o cara faz e vai no às vezes tem freehand, isso assim. mesmo. Tem isso mesmo. Às vezes eu tenho amigo dele que pede pra fazer um desenho do amigo, né? Aham. Aí ele cria desenho do amigo, assim, de um jeito e tal. Muito interessante. E o Luan, engenheiro elétrico. Engenheiro elétrico. E vai pra França, você tá Vai falando. pra França. Tudo é certo, se Deus quiser, ele vai pra França. Luan, marca uma turnê pro seu pai na já usa as pessoas Boa, ali, boa. né? Nossa, Pô, ali- já, imagina. Mesmo que seja pra fazer um busking lá, tranquilo. Tocando lá na rua, beleza. Você já saiu do Brasil tocando? Não. Não? Não, ainda não. Precisa dar espaço aí. Precisa Fazer uma fazer tour. isso. Porque você já tocou com um monte de gente fora, né? Sim. O JJ é um que... De fora. Ele é de fora de... Carreira internacional de JJ. Sempre achei que o JJ era gringo. Eu falava, você é mais brasileiro que eu, JJ. Porque ele morava no... Acho que ele morou muito tempo no Brasil, né? Sim. Acho que ele era... Eu falei, você tem mais tempo do que eu de Brasil, eu acho.
Grande JJ, a gente gravou, né? Você e JJ lá no... Figuraça. Lá Saudoso no... DJ. Não lembro o nome do... Yellow Pub? No Yellow Yellow Pub. Pub, né? Gravamos um clipe lá, você, E JJ. fizemos uns shows muito legais no Glória Rocha também. Tomara que volte logo o Volte, Glória Rocha. tá na promessa ali que talvez esse ano volte o Glória Rocha, que é um palco necessário, né? Ontem eu tava no Politeama, e assim, show no Politeama, óbvio, é lindo, cabem 1.200 pessoas, mas é uma outra estrutura ali, né? A gente precisava de um palco menor, né? 300 pessoas, né? Alguma coisa... E o que eu sinto falta aqui, e no Politeama bastante também, é a área de convivência no pós-show, né? Ou no pré-show, né? Seja teatro, seja música. Jundiaí, o Sesc já tem mais esse lugar, né? Que você sai da peça ou do show, você sai atravessado, você fica trocando uma ideia, você conversa com as outras pessoas. Eu acho que é isso que fomenta a cultura. Você poder estar num espaço atravessado ali daquilo que você acabou de assistir e ter a possibilidade de ter essa conversa, né? Dessas impressões, desses sentimentos, né? E o Politeama, por mais lindo que seja aquele lugar, ele inviabiliza, né? Que você tem que sair correndo, porque tem o flanelinha, porque ali 10 horas fecha estacionamento. Só tem o pipoqueiro ali na frente. Só o pipoqueiro. Cara, ontem eu fui fazer a lojinha do Humberto, né? Que tocou aqui ontem. E aí, a gente não pode fazer dentro do Politeama, né? A lojinha não pode vender nada dentro do Politeama, que tem um decreto municipal e tal. Sim. Aí eu e a Mel ficamos na calçada. Eu vi as fotos. Cara, e aí tinha um concorrente na grade ali da frente. Eu falei, vamos pra outra grade. Eu me senti uma ambulante ali. Falei, de itinerante pra ambulante. É assim, vamos. Produto original, só na minha mão. Começou uma guerrilha ali de vender camiseta, né? E o cara tá vendendo coisa do Geiros também. Só que a lojinha que eu tava é o merch oficial, né? Só que o cara abriu lá, sabe assim? Piratex. Só faltou as camisas de time de futebol, sabe? Aquelas camisetas que vende em porta de estádio. Toalha de praia. Sim. Só faltou isso ontem. Eu falei, gente, olha que situação que chegamos, né? Mas eu sinto falta desse espaço. E ali eles podiam fazer muita coisa legal ali dentro, ali, porque eu convivi muita época, na época do metal, ali era um dos lugares que a gente ia muito, porque tinha Halloween, né, então. E podia fazer ali não só lojinhas, né? Podia ser uma coisa mais interessante ali. Sim. De um espaço mesmo. O Sesc é legal também, é ótimo. O teatro é maravilhoso, mas ali acabou o show, os caras vão te... tem que fechar. Vaza, né? Tem que fechar. Não tem muito o que você ficar lá, né? Então... E é longe também, né? Então é legal, essa ideia é uma coisa, tomara que de ter esses espaços. E lá, imagina se tiver um café, uma lanchonete ali embaixo, lojinha. Não vai ter uma Halloween, infelizmente, né? Halloween é patrimônio histórico dessa cidade, né? Formou gerações e gerações na música. Tem 2 lugares onde é Halloween e o Bar do Bilé. São patrimônios históricos, culturais dessa cidade, assim. Tem história mesmo. Imagina, ia na Halloween, os caras ficavam indicando os discos, dava pra ouvir. Não, você tem que ouvir isso. Tem uma curadoria. Loja de CD era curadoria de música, né? Trocava ideia, o cara conhecia mesmo. Né? Tinha vitrolinha pra você ouvir o disco, se era legal, se você queria. Nossa. É outro tempo, né? Outro tempo. Você escuta música em disco ainda? Vinil. Vinilzão. Vinil ou streaming, né? CD eu nem tenho mais onde ouvir. Mas vinil eu tenho. E o que você está escutando? O que você escuta? Eu gosto muito, por exemplo, verdade. Pode falar que a gente está preparado para falar Cláudia Leite. Cláudia Leite, né? O vinil, eu comprei um bolachão da Cláudia Leite. Cláudia Leite. Bom, o bolachão mais legal que eu tenho lá é o do Jack White. Que o Jack White... Solo. Chama Lazareto. Lazareto, tá? Calada! Nazareno. Ele tem um disco lá que ele tem uma fábrica de vinil, né? Ele é muito doido. Eu vi uma reportagem que esse ano que ele comprou um celular, que ele não tinha nem celular. Ele é uma figuraça. Ele mora no subúrbio, assim, e faz festa pra filha dele, coisa de escola. Não tem umas ondas, assim, que ele é amigo da vizinhança. Ele assim. é minha figura. Aí ele gravou um disco que chama Ultra LP. Aí tem várias coisas no disco. O disco ele começa assim, o lado A começa do final, né? Então normalmente você põe a agulha assim e a agulha vai rodando até o fim. O disco dele não, começa no fim. Roda ao contrário. Aí, então você coloca no fim e a agulha roda pra fora. E quando chega pra fora, ele fez uma... Mas por causa dos sulcos, isso? Ele fez ao contrário. É maluco, né? Caralho, é muito bom. E aí ele fez quando acaba a música, a agulha entra num sulco infinito. E aí ele colocou um barulho, tipo...
Então, enquanto você não tirar o disco, fica rodando aquele barulho. Tipo um tereminha, assim, sei lá. Não, uma barulheira horrível, assim. E fica rodando. Enquanto você não for tirar, sabe? Você tá fritando ovo, aí você tem que parar, porque senão fica rodando aquela parada ali. Então, esse é um disco que eu curto muito, né? E discos mais antigos que eu tenho também, né? Eu curto muito os discos de jazz. Estão fazendo lançando outros discos, né? Antigos, da década de 50. Remasterizados. Isso. Muito legal, assim. Então eu ouço esses vinis. Aí tem um aparelho de som até que legal, né? Nada muito bom, mas eu sempre coloco lá uns vinis. Então é isso, é mais jazz antigo e rock, assim. Tem uns Iron Maiden, tem o Power Slave, que é uma maravilha. Slave é o melhor. Então, eu coloco lá. E qual que é teu algoritmo do streaming, Maria? Ele é meio... por causa daquele instrumento que eu tô aprendendo, então eu fiz uma imersão onde se encontra aquele instrumento. Então ele é muito característico em country music, né? Então o ano passado foi country music, foi a campeã, né? De ouvir lá. Mas agora, esse ano eu tô ouvindo bastante coisa de rock, assim, né? Então eu curto muito Soundgarden, né? O Chris Cornell. E aí eu tô ouvindo agora mais rock, assim, mais pesadão, assim, mais uma coisa mais nova, né? Eu curto muito Black Keys. Black Keys é um dos tops ali do algoritmo ali. Eu curto muito Black Keys. Mas é legal você falar, não, umas coisas mais novas, né? Umas coisas mais novas, tô ouvindo trap, sei lá o que a galera tá fazendo essa onda. Esses mais novos que eu tô falando é de 2015 pra cá, eu acho, assim, sabe? Já faz tempo. Já também, faz né? um tempinho. Black Keys é antigo, né? Pra caramba, né? Então... Sim, é final anos 90 ali, não é? Comecinho dos anos 2000 ali, Comecinho eu dos anos acho, 2000. né? Achamos que sim. Mas tem coisa boa, né? Tem blues também. Mas é legal né? Essas plataformas que você pode fazer muita pesquisa, né? Então você vai ligando uma coisa na outra, você vai vindo vários sons. Vai conhecendo outras coisas, porque às vezes a gente fica muito fechado também, né? Assim, os algoritmos têm suas vantagens e desvantagens, né? Porque você acaba meio que se fechando num mundinho, porque você fica numa bolha do que o algoritmo te entrega, porque ele entendeu que aquilo te acessa, né? Mas também, às vezes, não permite você olhar além da cerquinha ali para outras coisas que estão acontecendo, né? Mas eu acho muito legal, às vezes eu tô ouvindo uma banda que vem aqui e tal, e troca ideia com os moleques, estão com música no Spotify, e começo a ouvir, e aí o algoritmo já vai me trazendo outras bandas. Assim, não só similares, mas bandas mais ou menos do mesmo tamanho, bandas que estão começando agora e tal, e aí tem essa possibilidade também, né, de você conhecer bandas novas, porque eu também sou muito, sei lá, o pendrive do meu carro tem 8 anos, a última vez que eu troquei música nele, então tá um pouquinho defasado, sabe, assim, e às vezes rola uma preguiça, sabe, assim, puta, vou colocar esse disco aqui, sabe, ainda tem um CD, não troquei o som do meu carro porque tem CD, entendeu? Eu tô com essa dificuldade de tirar o CD da minha vida, inferno, e eu sinto falta de CD, Maria, de pegar na mão o encarte. Sinto falta de encarte. Mas eu já tinha perdido esse negócio do encarte com CD, porque o vinil que era legal. Não, óbvio, o vinil é uma obra de arte, né? Sim. Mas o CD, ficha técnica ainda, tinha, isso né? É chato, né? A arte, veio o Facing Death aqui, uma banda daqui de Jundiaí, eles fizeram uma puta capa bonita, assim, nem tá aqui, não sei onde tá lá dentro. Fizeram uma puta capa bonita e eu fiquei super curiosa. Acho que talvez eu tenha perguntado mais do artista que fez a capa do que do som. Mentira, tô brincando. Mas uma puta capa bonita, assim, né? Uma arte cheia de easter egg, assim. Isso aqui é referente ao primeiro disco que a gente lançou, então é o homem com a lanterna que não sei o quê. E é mó legal essas descobertas, assim. Isso eu sinto um pouco de falta, assim, que o streaming não traz, né? E ainda mais você tem um filho que pode fazer suas capas agora. Pois é, ele fez algumas já. Lança o de poesia agora. E uma capa para cada poema musicado. Pois é. É uma ideia, gostei. Queremos. É legal. Quando você pretende lançar esse projeto aí das poesias? Da poesia? Acho Isso vai virar show? Vai virar vídeo? Não, mas eu tô pensando num show que algumas vão entrar no show, né? Eu lancei uma já, duas, na verdade, que vão fazer parte desse disco, né? Uhum. Que tem no Spotify. Uma que é a harmônica, que eu fiz um poema pra gaita, né? Aí fiz um videoclipe também. Sua mulher deve ter ficado feliz. Por quê? Podia ser um poema de amor pra sua esposa. Você lançou um poema pra gaita. Não, mas ela tem a música dela, eu já fiz. Então tá bom. Eu já fiz, só não gravei ainda, mas eu já fiz, tá? Tem a música dela aí, eu vou gravar a música dela. Por quê? O que eu fiz, né? O que eu fiz de errado? O que eu fiz? Mas tá lá. Mas eu fiz uma poesia pra ela também. Tá bom. Tem poesia pra ela também.
Aí, então, tem esse que chama Harmônica e tem outro que é... Eu até te mandei, lembra? Que você tem uma experiência, você me falou algumas coisas, inclusive a capa do disco foi porque você falou algumas coisas, que eu lembro que eu te falei, ouve esse som e vê o que vem na sua cabeça. Aí você falou cheiro de couro. Ah, eu lembro Então, disso. a capa tem a ver por causa disso. Caralho, eu tô Viu? muito participando e nem sabia. Por isso tem que ter ficha técnica, tá vendo? Chama Volta do Mundo. Que Mas é uma... faz tempo, foi ano... Foi, o ano passado. Ano passado. Mas daí essas duas vão entrar nesse disco, que são duas, que é uma poesia, aí eu tô declamando a poesia e tem uns sons de várias gaitas tocando ao mesmo tempo. Aham. Esse da Volta do Mundo, ele tem um som meio de capoeira, um instrumento de blues lá que eu fiz um som meio de capoeira. Então essas duas vão entrar nesse disco. Aí tem uma outra que é uma poesia que eu assisti um filme do Martin Luther King, chama Selma o filme, que é sobre aquela passeata que eles fizeram, né, dessa cidade de Selma até não lembro onde que eles foram, e que foi muito polêmico e tal, né? E para mim o Martin Luther King é um ídolo porque ele não polarizou, né? Sim, Não era um sim. cara que defendia a segregação, né? Já na mesma época ele tinha muito embate com o Malcolm X, porque o Malcolm X pensava dessa forma. Depois não, né? Mas ele já era um cara que ele pensava numa união das pessoas. Ele era mediador ali, Isso. né? Tanto tem aquele discurso dele, eu tenho um sonho, Sim. né? Então, aí eu assisti esse filme e aí eu escrevi uma poesia falando sobre a liberdade. Então essa é a que eu vou gravar agora. Aí eu já... Nossa, a cabeça Tá milhão. foi a milhão, já tenho uma ideia de como fazer. Aí depois tem outras que vão entrar, né? Vai gravar em casa? Vai pra Vou estúdio? gravar em casa mesmo. Isso aí tudo dá pra fazer lá. Só se precisar de alguma bateria, aí tem amigos que tem estúdio. Aham. Eu vou com eles, mas não vai precisar. Vai ser mais nessa pegada, porque nem tanto, não é tanto musical, né? Aham. Mas acompanha uma poesia. Tem uma musicalidade, mas é pra atender a poesia, a cadência da poesia mesmo. É isso mesmo. Então esse ano ainda. Esse ano, eu penso... Eu não consigo falar agora uma data, mas é pra esse ano ainda. E livro? Ah, livro eu acho que ainda não... Eu Não já bateu. queria demais. Tá bom já o que eu tô fazendo. Senão eu vou querer fazer um curso de Literatura. Ainda. Imagina, Maresia na Academia de Letras e Porque Arte. quando eu começo a fazer um negócio, eu mergulho de Você cabeça, vai, sabe? né? Até minha esposa fala, porque você não vai praticar um esporte, tá? Eu falo, puta, eu curto capoeira. Mas se eu for fazer capoeira, é uma Eu só não cultura. faço, porque daí você vai estudar tudo. Não, eu vou querer entrar no meio, sabe? Aí não dá, não dá. Daí ela fala, isso é desculpa pra você não fazer exercício. Mas é uma boa desculpa. É uma boa desculpa. É isso, gente. Maria, dá suas redes sociais, Instagram, Facebook, contatos para shows. Aniversário de criança. Aniversário de fazemos. criança, ali, ó. Dividir espaço com a Elza, com a Mirabel. Aliás, esse desenho é maravilhoso, eu assisti ele também. Então, é só procurar ele. Principalmente eu gosto de divulgar as plataformas digitais, né? Então, a plataforma que você usar é Spotify, Deezer, iTunes. Só colocar Márcio Maresia, ouvir minha discografia. Tem bastante coisa autoral lá. Tem bastante coisa, tem até músicas em português. Lembra daquela sua Agora fase? tô só na pegada português agora. E aí tem... O único disco que eu gravei que não são músicas autorais é um disco que eu fiz em tributo a um gaitista da década de 50 chamado Little Walter. Mas o resto é tudo músicas minhas. E aí Instagram e Facebook, né? Eu só não fiz o TikTok porque eu ainda não consegui, assim, não deu. Não entrou. Não deu pra fazer TikTok ainda. Mas sabe que tem muita gente divulgando coisas. Né? Eu sempre discuto aqui a entrada do TikTok, porque eu sou meio boomer pro TikTok, assim. Então, o meu algoritmo ainda tá meio cagado lá dentro, então vejo muita dancinha, pegadinha, não sei o quê. Mas tem muita gente divulgando conteúdo lá. Muita gente, assim, um monte de gente divulgando música. Fazem videoclipe para formato TikTok. Então, assim, é um lugar que você tem que se apropriar e estar. Porque lá as coisas estão fluindo, aparentemente. Talvez seja possível, mas ainda não consegui. Mas tem lá, Facebook. Estão dizendo que o Orkut vai voltou, eu já fiz minha conta no Orkut, devo confessar. Voltou mesmo? Voltou. Ai, meu Deus do céu. Não sei que o cara vai querer inovar. Vamos ver, tomara que tenha alguma inovação. Mas aí, Facebook, Márcio Maresia, e Instagram, @Márcio Maresia. Para quem ainda anda em sites, tem lá o marciomaresia.com.br. É importante ter site. Tem lá no meu site lá. Que eu que fiz também. Maresia Hilbert de Jundiaí. Tem que pagar, não dá pra pagar, tem que fazer. Eu te entendo. Quando não dá pra pagar, a gente tem que se virar, porque a gente precisa fazer. Não, eu manjo até no Canva pra fazer as propagandas. É isso. Tem que fazer, não tem jeito. É isso. Marê,
Obrigada, viu? Valeu Obrigada por uma mais vez. essa. Valeu, muito divertido, valeu mesmo. Bom te ver. A gente, assim, eu chamo os amigos pra vir aqui porque eu quero saber da vida da pessoa. Ele começou a conversar comigo, eu falei, não, vem cá, daí a gente já grava a conversa. Mas é uma conversa de comadre, mas a gente, né, quer saber como estão os amigos, o que eles estão fazendo, os amigos artistas. Legal. E é isso, galera. Ó, pra você que tá pela Rádio Difusora, pelo YouTube, pelo Spotify, muito obrigado pela companhia. Lembrando que nosso conteúdo também tá no Rumble, que é uma outra plataforma de vídeo. Ah, é? Estamos lá também. No Legal. Rumble, então se você puder, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta, compartilhe, é de graça, você não gasta R$1 para fazer isso, você não gasta 1 segundo para fazer isso e ajuda esse conteúdo chegar em cada vez mais pessoas. Não se esqueça de dar uma passadinha também nas redes do Márcio Maresia, conhecer o trabalho dele, para quem não conhece, para quem já conhece, vai lá, comenta, deixa amor, contrata, ele divulga, ele não se importa de dividir espaço com a Elza, com o Frozen, com todo mundo. Contrate artistas. Se tiver um projeto, coloque trilha sonora original e procure nosso sound designer, Márcio Maresia. Dublagens, locuções, marcenaria, horta orgânica. Você encontra aqui com Márcio Maresia. Galera, muito obrigado. Fiquem bem, bebam água e tchau. Valeu. Francamente, com Tainan Franco.